Fala galera, Gustavo Virini aqui e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês sobre mentalismo. Exatamente, sobre como eu comecei a estudar o mentalismo, o que é de verdade o mentalismo e como você pode aprender mentalismo da forma correta. Mas antes de dar continuidade no vídeo, já deixa aquele like aqui no vídeo para ajudar com que outras pessoas também conheçam o nosso trabalho. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui agora mesmo, ativa o sininho e toda semana, toda quarta-feira às 10h30 nós temos vídeo novo no canal. Claro que você pode estar visitando o canal caso você não receba as notificações e veja também os nossos outros vídeos. Bom, antes de começarmos a falar o que é o mentalismo, eu gostaria de fazer um experimento com você aí do outro lado. Exatamente. Na verdade, nós vamos iniciar esse experimento e vamos terminar esse experimento mais para o final desse vídeo, ok? Então eu gostaria que você sentasse de forma confortável nesse momento, coloque os pés apoiados no chão, coloque as mãos sobre a mesa ou sobre a sua perna, dependendo de como você estiver agora, e eu vou pedir que quando eu disser 3, você feche os olhos. De verdade, feche os olhos e apenas ignore todo o som à sua voz e se concentre no som da minha voz. Eu não vou hipnotizar você, mas nós vamos fazer uma experiência de imaginação. Então, feche seus olhos em 1, 2, 3, agora. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você se concentrasse agora e se imaginasse na escola, quando você tinha apenas 5, 6 anos de idade. Imagine-se nessa cena, caso você não se lembre, imagine-se numa cena como essa. Você na escola com 5, 6 anos de idade. A sua professora pega uma grande cartolina e coloca na mesa, na sua frente. E ela coloca também uma caixa de lápis de cor. Mas você ainda não vai olhar para esse lápis de cor. Você olha simplesmente para essa cartolina na sua frente. Agora, de repente, lá naquela cena, você olha para fora da sua sala de aula. Você olha pela janela e do lado de fora tem um lindo arco-íris. E você consegue visualizar as cores do arco-íris. E é como se você, com a sua mão, pudesse tocar naquele arco-íris. De uma maneira estranha, né? Mas imagina como seria se você pudesse pegar uma das cores do arco-íris na sua mão. E aquela cor se torna um lápis de cor daqueles da mesa, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, a cor azul, você poderia desenhar nessa cartolina uma árvore ou uma floresta. Mas se você pega, por exemplo, um rosa, um vermelho, você poderia fazer um campo de flores. Mas não vá por essas cores, porque senão você pode imaginar ou pensar que eu estou tentando te influenciar. Então eu quero que você imagine pegando uma outra cor qualquer. E com essa cor agora, você vai simplesmente desenhar uma paisagem simples, como uma criança de 5, 6 anos. E você faz esse desenho nessa cartolina de forma bem grande e isso fica muito nítido na sua frente nesse momento. Agora, você olha para esse desenho, para essa paisagem e você decide incrementar um pouco essa paisagem. Por exemplo, se você, no meu exemplo anterior, tivesse feito um jardim, você poderia completar colocando uma casinha, um carrinho, por exemplo. Mas não, faça isso com a sua imagem agora. Pegue uma outra cor que faça sentido e complemente essa paisagem. Mantenha esse desenho na sua mente e abra os seus olhos em 3, 2, 1, agora. Interessante, né? Eu quero que você mantenha esse desenho na sua mente até o final desse vídeo, porque nós vamos ver se de alguma forma conseguiu captar qual foi o meu pensamento. Vamos lá, agora eu gostaria de falar para vocês o que é o mentalismo. O mentalismo é a arte de mimetizar fenômenos paranormais, fenômenos da mente em geral. Sejam eles fenômenos como clarividência, como telepatia, como predição, ou até mesmo psicocinese ou telecinese, que é a arte o fenômeno na verdade, de mover objetos ou entortar objetos com o poder da mente. Então você deve estar se perguntando, mas esses fenômenos, eles são reais? Você de fato utiliza o poder da mente para fazer com que os fenômenos aconteçam? Se você voltar um pouquinho esse vídeo, você vai escutar no momento que eu falo, é a arte de mimetizar, ou seja, de simular fenômenos da mente.
Isso significa que o mentalismo é uma arte. O mentalismo, na verdade, hoje faz parte de uma categoria da mágica, pois ele foi agregado à arte mágica. Como assim agregado à arte mágica? Isso mesmo, o mentalismo ele surgiu não dentro da mágica, mas ele surgiu muito lá atrás, na época do espiritismo, muito antes, um pouco antes de Kardec ainda, onde os famosos médiums daquela época utilizavam-se de técnicas e métodos de mentalismo para simular alguns fenômenos e incrementar ainda mais as suas, podemos chamar de apresentações. Na verdade, eles não chamavam de apresentações, eles chamavam isso de sessões espíritas, e o mentalismo naquela época era conhecido como espiritismo. Mas não. O mentalismo são técnicas. Nós utilizamos métodos e princípios para simular esses fenômenos, tá certo? Então, de forma alguma, o mentalista ele tem algum tipo de poder paranormal. Eu já cheguei a falar sobre poderes paranormais e paranormalidade em um vídeo anterior ao nosso canal. Mas, se você quiser, acesse, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Porém, como eu disse, o mentalista ele é um artista da mente, um artista que recria esses fenômenos. Então você deve estar se perguntando, e como que você começou a estudar o mentalismo? Bom, eu comecei a estudar o mentalismo, a me interessar pelo mentalismo quando eu ainda tinha 14 anos de idade. Eu comecei na mágica quando eu tinha 9 anos de idade. Aos 12 já estava fazendo meus primeiros shows, minhas primeiras apresentações. E aos 14 anos eu assisti um sujeito chamado Uri Geller. Uri Geller, um israelense que surgiu na década de 70, recriando fenômenos paranormais e parou o mundo, parando relógios com a mente, dobrando metais com a mente e adivinhando desenhos, pensamentos, tudo isso em envelopes fechados. Uri Geller foi estudado por várias universidades nos Estados Unidos. Uri Geller foi estudado pela própria CIA. Exatamente. Se você quiser saber um pouco mais sobre Uri Geller, eu vou deixar também o site dele aqui na descrição desse vídeo. Após assistir esse israelense naquela época, eu me interessei bastante pelo assunto e na minha cabeça não podia ter outra explicação que não esse rapaz teria de fato poderes paranormais. Mas ele em nenhum momento da sua apresentação disse que curava pessoas ou fazia contato com mortos ou coisas do tipo. Ele simplesmente fazia apresentações relativas ao poder da mente, mas em forma de entretenimento, podemos dizer. Mas o que acontece é que muitas pessoas levaram a sério total essa ideia e começaram a achar que ele de fato tinha poderes paranormais. Até hoje é um mistério. Uri Geller hoje se intitula um mistificador. Exatamente. Ele não diz que tem poderes ou que não tem poderes. Ele diz que você, aí do outro lado, pode julgar. Seria ele um mágico, um mentalista, um artista ou de fato teria poderes mentais? Bom, isso é um assunto para outro vídeo. Mas, se você quiser conhecer um pouquinho, eu até indico que você assista um pouco mais sobre esse artista. Me tornei um aficionado do mentalismo e comecei a estudar mentalismo por todas as fontes que eu encontrava. Aí, claro, eu não tinha contato com livros de mentalismo propriamente ditos, então eu comecei a estudar psicologia, parapsicologia e todo tipo de assunto que era relativamente ou que era relativo a mistérios. Comecei a estudar tarô, cartomancia e todos esses assuntos que envolvem um certo mistério oculto. Comecei a agregar todos esses conhecimentos. E quando eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos, eu conheci outro grande mistério, que foi a hipnose. Então eu comecei a agregar todos esses conhecimentos para criar um espetáculo que envolvesse mistério e, claro, o meu foco principal a partir daí começou a ser o mentalismo. Apesar de perpassar por todas as categorias da mágica, estudar todas elas e gostar de todas elas, hoje eu posso dizer que a minha especialidade, ou algo que realmente eu me dedico bastante,
é o mentalismo, porque eu adoro tudo que envolve os mistérios da mente humana. Agora, qual seria a maneira correta de você começar a estudar sobre o assunto? Você que gostaria de estudar o mentalismo, você teria que primeiramente pensar qual seria o seu principal objetivo. Seria se tornar um mentalista, um artista de palco que utiliza o mentalismo como uma ferramenta de entretenimento? Ou você gostaria de utilizar o mentalismo, por exemplo, como palestrante, como uma ferramenta e de forma a transmitir uma mensagem? Ou você ainda gostaria de aprender o mentalismo apenas por curiosidade, apenas para se divertir? Você deve levar em conta cada um desses detalhes antes de querer aprender qualquer coisa do tipo. Porque, por exemplo, se você quiser aprender o mentalismo para se tornar um mentalista profissional, eu aconselho que você, obviamente, adquira livros especializados. Infelizmente, a nossa literatura brasileira não possui muitos livros ou muitos títulos no assunto. E se eu fosse indicar algum deles aqui para vocês, se você gostaria de adquirir algum desses livros especializados, entre em contato comigo que eu poderia indicar diretamente para você. Eu simplesmente não vou abrir aqui nomes de livros que contêm segredos profissionais, porque eu respeito muito a nossa arte. Outra maneira de você aprender o mentalismo, se você quer levar isso de forma séria, nós oferecemos mentoria, consultoria para quem quer aprender do zero o mentalismo. Exatamente. Fazemos uma consultoria personalizada para que ensinemos a você, passo a passo, o mentalismo, técnicas de mentalismo, para que você comece do zero até o intermediário e avançado, caso seja esse o seu desejo. Caso você queira aprender simplesmente números para divertir os amigos ou coisas do tipo, em breve estaremos lançando um curso de mentalismo básico para que você possa aprender efeitos de mentalismo e divertir as pessoas. Agora, se você quiser saber a maneira errada de aprender mentalismo, é você seguir assistindo simplesmente esses canais de revelação ou que ensinam o mentalismo a troco de nada, a troco de likes, a troco de inscrição. Eles não vão nunca te ensinar da forma correta e você nunca vai aprender a apresentar algo sem uma consultoria de forma correta ou simplesmente sem estudar um bom livro ou através de um bom professor. Eles estão aí simplesmente para revelar segredos de mentalistas renomados para dizer que sabem como é feito. Muitas vezes saber como é feito não é saber realizar, não é saber apresentar. Como eu sempre falo, o segredo do mentalismo, o segredo da mágica é simplesmente 10% de todo o processo. Existe muito mais por trás e isso, essas pessoas não te entregam. Agora, eu vou compartilhar com vocês aqui aquela imagem que eu estava pensando lá no início do vídeo. Lembra que eu pedi para que vocês fechassem os olhos e imaginassem algumas coisas? Pois bem, agora eu vou mostrar para vocês qual era a figura, a imagem que eu estava pensando. E se você captou parte da imagem ou a imagem na totalidade, eu quero que você comente aqui embaixo. Se você não captou nada, comente aqui embaixo também. Eu vou responder todos os comentários. E claro, deixe o seu like, caso você tenha captado tudo isso. Esse é um envelope onde eu deixei a imagem o tempo inteiro. E a imagem que eu estava tentando transmitir para vocês era essa daqui. Eu imaginei o azul e o amarelo e fiz aqui praia ou mar. Eu estava em dúvida no que escrever, mas essa foi a imagem que eu gostaria de ter transmitido para você. Então, conseguiu captar essa imagem? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aí, curtiu esse vídeo? Faz uma coisa, deixa nos comentários também que tipo de assunto você gostaria que nós abordássemos aqui. Sobre o que você quer saber? Você quer saber mais sobre o mentalismo? O que especificamente? Deixa aqui nos comentários tudo o que você quer saber ou o que você gostaria de ver num próximo vídeo. Nós vamos fazer o possível para gravar coisas que você gostaria de assistir. Eu sou Gustavo Vierini e nos vemos na próxima semana. Valeu!